Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina, Direito Constitucional, Jurisdição Constitucional. Estamos falando dos remédios constitucionais e nós vamos hoje, então, falar da ação popular, né? A ação popular, que é talvez o mais antigo dos remédios constitucionais e é o quinto remédio que nós estamos estudando. Começamos a falar inicialmente do habeas corpus, falamos do mandado de segurança, falamos do mandado de injunção e do habeas data, e agora então chegamos à ação popular. Conforme vocês vão poder ver, a ação popular é um remédio constitucional extremamente importante na defesa dos atos administrativos que são praticados, especialmente quando vinculados ao poder público, e nós vamos ver como a ação popular, de fato, tem uma efetividade extremamente importante e relevante diante de todo esse contexto. Bom, nós vamos começar, como já fizemos em outras oportunidades, trazendo um conceito do que é este remédio constitucional, no caso a ação popular, e depois vamos falar um pouco do histórico e do procedimento que é próprio deste remédio constitucional. Então, vamos lá. O conceito, conforme vocês podem ver aí que eu trago, é do professor Guilherme Penha de Moraes, em que ele diz o seguinte: a ação popular é o remédio constitucional sob o procedimento especial colocado à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos, contratos ou acordos administrativos, ilegais, ilegítimos ou ilícitos e lesivos ao domínio público, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Então, a ideia da nossa aula de hoje é exatamente que vocês, ao final desse vídeo, possam retornar a esse conceito e compreender todo o seu alcance. Falando um pouquinho do histórico, a ação popular ela tem a sua primeira previsão lá na Constituição de 1824, quando o artigo 157 previa o seguinte: por suborno, peita, peculato e concussão, haverá contra eles a ação popular, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso ou por qualquer do povo, guardada a ordem do processo estabelecido na lei. Ora, o que é interessante nós notarmos nessa primeira previsão constitucional da ação popular? Essa ideia de que determinadas questões devem seguir parâmetros. E nesse caso, percebam, suborno, peita, peculato e concussão, nós estamos falando de parâmetros relacionados à conduta do agente público. E nesse caso, em havendo algum tipo de ilegalidade, de abuso, será, portanto, ou era cabível, portanto, a propositura dessa ação popular. Essa ação popular ela vai receber, especialmente na Constituição de 1934, um tratamento um pouquinho diferente, mas que vai, de algum modo, marcar, até os dias de hoje, as suas hipóteses de cabimento. Tá? Então, o que previa lá o artigo 113, número 38 da Constituição de 34? Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos municípios. O que é interessante notar já nesse primeiro, então, conceito lá da Constituição de 1934? Bom, primeiro essa ideia de que a legitimidade ativa da ação popular passa pelo cidadão. Conforme nós vamos poder ver na nossa aula de hoje, o cidadão é aquele que exerce direitos políticos e, portanto, haverá uma estreita relação entre a ação popular e o próprio exercício da cidadania. Há também a menção à declaração de nulidade ou anulação de atos que são lesivos à União, os estados e municípios, que eram os entes federativos previstos ali na Constituição de 34. Em 1946, a ação popular ela é restabelecida após o período da Constituição de 1937, e aí sim nós chegamos ao conceito fundamental que vai marcar, inclusive, a Lei de Regência, que é a Lei 4.717, de 65, e que vige até hoje. Nós vamos ver que, na verdade, a Constituição vai alterar, a nossa atual Constituição vai alterar um pouco essa ideia, mas a nossa legislação de regência ela foi fundamentada exatamente na Constituição de 1946. E lá era previsto o seguinte: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados e dos municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista.
né? Então vejam que aqui houve um acréscimo, porque, quer queira ou não, incluiu-se as entidades autárquicas e a sociedade de economia mista, que são, na verdade, pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta e que, portanto, têm uma relação com o próprio ente federativo que a criou, seja a União, Estados ou município. Então, sob a égide desta Constituição de 46, foi criada então a Lei 4.717 de 65, que ainda hoje regulamenta a matéria. A Constituição de 67 manteve a ação popular lá no rol dos parágrafos do artigo 150, e a previsão, conforme vocês podem ver aí, era de que qualquer cidadão que será a parte legítima para propor ação popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas, né? Então, é interessante notar que aqui, mais uma vez, né, houve ali uma preocupação do nosso legislador constituinte e, ao invés de falar entes federativos, né, os entes federativos que estavam ali sendo estabelecidos pela Constituição de 67, criou-se essa ideia de que era qualquer patrimônio de entidade pública. A nossa Constituição, em outro sentido, ela veio trazer a ação popular, né, a nossa Constituição de 1988, lá no artigo 5º, inciso 74, e o que nós vamos perceber é que, pela primeira vez, houve um alargamento do objeto da ação popular. E o que previu esse dispositivo? Né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Né? E aí termina a nossa Constituição, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Também, enfim, vamos entender que, na verdade, essa ação ela tem um escopo coletivo, propriamente dito, e que, portanto, não faria sentido você condenar eventualmente um cidadão que, na busca da defesa do interesse público, ele viesse a sucumbir em uma ação popular. Mas o que é interessante nós notarmos nesse momento, quando estamos ainda fazendo uma análise introdutória da ação popular, é que a ação popular, para que ela possa ser proposta, ela pressupõe, primeiro, que haja um ato lesivo. Um ato lesivo que pode ser ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe. Ou seja, se eu tenho algum tipo de lesão financeira, de lesão econômica, fruto de uma ação ou de uma omissão de um agente público, este ato poderá sim ser impugnado por uma ação popular. A nossa Constituição foi além, ela previu também como objeto da ação popular a moralidade administrativa, e aí é interessante porque quando nós falamos em moralidade administrativa, não necessariamente nós estamos falando de um prejuízo econômico efetivo. Por exemplo, se você tem um ato que é um ato absolutamente pessoal e que acaba de algum modo atingindo a moralidade, por mais que esse ato não gere nenhum prejuízo, ele poderá sim ser impugnado pela ação popular. Depois nós temos o meio ambiente. Houve uma clara preocupação do nosso Constituinte em 88 em ampliar a defesa do meio ambiente, não só criando um capítulo próprio para falar sobre essa questão, mas também criando a ação popular ambiental. E, por fim, o patrimônio histórico e cultural. Ou seja, também aqui um interesse coletivo, um interesse que transcende ao mero indivíduo e que, portanto, também poderá, nesses casos, ser objeto da ação popular. O objeto da nossa ação popular, de acordo com o entendimento que prevalece, são os atos administrativos dos poderes públicos. Lembrando que aqui o termo atos administrativos, muito vinculados, sobretudo, àqueles atos que são praticados pelo poder executivo. Quer dizer, não se admite a ação popular para se questionar, por exemplo, a criação de uma norma jurídica ou mesmo para impugnar uma decisão judicial. Evidentemente, isso não significa que a ação popular não possa ser proposta contra um agente vinculado, por exemplo, ao legislativo ou ao judiciário. Mas, nesses casos, o que nós deveremos ter seriam ações ou omissões feitas por esses dois poderes, mas no exercício da sua competência administrativa, ou seja, no âmbito daquilo que nós denominamos
de funções atípicas de cada um desses dois poderes. Nós sabemos, por exemplo, que o próprio Poder Judiciário e Legislativo, eles vão realizar contratações para permitir o funcionamento dos seus serviços. Nesses casos, se houver, por exemplo, uma licitação e essa licitação tiver um ato que seja eivado de ilegalidade, que venha a causar algum tipo de prejuízo ao patrimônio público, nesse caso será absolutamente possível o uso da ação popular, porque não se está questionando um ato típico do poder legislativo judiciário, e aí, portanto, essa questão poderá sim ser objeto de uma ação popular. Falando um pouco da ação popular propriamente dita e da sua lei de regência, né, que é a Lei 4.717 de 65, eu gostaria de trazer para vocês o artigo 2º, que é, na verdade, um dispositivo fundamental, inclusive para o próprio estudo do direito administrativo. Quem já aqui estudou direito administrativo, com certeza já deve ter ouvido que o ato administrativo ele é composto, né, de 5 elementos, né, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Basicamente é isso que está previsto no artigo 2º e que vai, de fato, embasar a eventual propositura da ação popular. Então, o que prevê esse dispositivo, artigo 2º da Lei 4.717? São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior nos casos de... percebam que aqui a Constituição a nossa legislação não fala de meio ambiente, não fala em moralidade, ela não fala do patrimônio histórico e cultural. E por quê? Conforme já mencionei, esses objetos não eram previstos na Constituição de 46. Hoje, evidentemente, nós vamos ampliar isso que está disposto no artigo 2º também para esses novos objetos. Então, prevê o artigo 2º nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Ora, o que são cada um desses requisitos? Né? Como que eu posso, de fato, encontrar a violação a um desses elementos? O próprio parágrafo único desse artigo 2º, ele vai esclarecer. Então, temos lá, a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Ora, percebam o seguinte, a legislação estabelece quem são as autoridades competentes para a prática de determinados atos. Então, se eu tenho a legislação prevendo que um agente público em específico é que deverá praticar um ato, não cabe, evidentemente, a outro agente público praticar em seu lugar esse ato. Se isso vier a acontecer, haverá sim a possibilidade de se apresentar a ação popular, e a ação popular impugnará exatamente este vício, né, que é o vício da competência. O vício de forma, em outro motivo, em outro sentido, consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Ora, o que isso significa? Também a lei, depois de estabelecer qual é o órgão competente para praticar um determinado ato, por exemplo, compete ao prefeito de uma cidade determinar a desapropriação de um bem que passará a incorporar ao patrimônio público, também a lei estabelecerá qual forma deve ser utilizada por esse agente público para praticar esse ato em específico. E aí, é claro, até por conta do próprio devido processo legal, né, que hoje é um princípio já previsto no artigo 5º da nossa Constituição, se não houver o cumprimento das formalidades indispensáveis, por exemplo, no caso de uma desapropriação, se você não tem a publicação do ato no Diário Oficial, isso também poderá ser objeto de impugnação por uma ação popular. Então percebam que em todos os casos, e nesses dois casos, por enquanto, o que nós temos? Nós temos uma ilegalidade, seja porque a autoridade incompetente praticou um ato que não lhe cabia, ou seja porque a autoridade competente para praticar o ato fez, mas sem o cumprimento das formalidades legais. Além desses dois casos, nós vamos ter também a previsão do que é a ilegalidade do objeto, a inexistência dos motivos e o desvio de finalidade. Essas são as alíneas C, D e E do parágrafo único do artigo 1º da Lei 4.717. No que tange à ilegalidade do objeto, de acordo com a lei, ocorrerá quando o resultado do ato importar em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Aqui, basicamente, é quando eu tenho também uma previsão de um objeto previsto, enfim, em lei, que deve ser seguido de maneira vinculada por uma determinada autoridade,
e essa autoridade, eventualmente, não vem a cumprir com aquilo que lhe competia e em desacordo com a própria previsão legal. Então, também aqui, a ilegalidade poderá sim ser objeto de impugnação pela ação popular. Depois, nós temos a questão dos motivos, né? A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ou inadequada ao resultado obtido. Tá? O que isso significa, basicamente? Significa dizer que eu tenho uma circunstância fática e jurídica que deve ser observada naquela ação que deve ser tomada, né, que será tomada pela autoridade pública, e eventualmente esses fatos, essas circunstâncias fáticas e jurídicas, elas são desconsideradas ou são não cumpridas quando da prática do ato propriamente dito. Então, nesse caso, também há um vício, e por haver um vício, o que nós temos é a possibilidade da impugnação do ato pela ação popular. E, por fim, a ideia do desvio de finalidade, sempre que o agente pratica o ato visando a um fim diverso daquele previsto, explícito ou implicitamente, na regra de competência. Imagine, por exemplo, uma desapropriação que é feita por um prefeito, quando, na verdade, ao invés de defender o interesse público, ele está, por exemplo, perseguindo um oponente político. Percebam, ele é competente para praticar o ato, ele pode fazê-lo à luz do que prevê a legislação. Se ele observar a forma foi cumprida. O objeto em si é um objeto lícito, não há nenhuma ilicitude nisso, quer dizer, ele não está praticando nenhum ato que fira aquilo que está previsto na legislação constitucional e infraconstitucional. Ali a argumentação, haverá um motivo, por exemplo, sob o fundamento de que há uma utilidade pública e que, portanto, justificaria essa medida, mas, no fundo, é um desvio de finalidade. E, portanto, nesse caso, será absolutamente possível a impugnação desse ato por uma ação popular. Para fins da nossa discussão, nós não vamos entrar nos pormenores de cada um desses itens, até porque, como disse para vocês, isso será objeto de discussão e de análise quando vocês forem estudar direito administrativo. Isso ficará claro porque vocês vão ter que estudar o que é um ato administrativo e terão a oportunidade de destrinchar cada um desses elementos. Por ora, basicamente são esses os pontos que podem ser impugnados por intermédio de uma ação popular. Lembrando que não estamos apenas mais vinculados desde 88 ao patrimônio público, é possível sim realizarmos também o uso dessa ação para impugnar os outros objetos já discutidos anteriormente. Bom, quem é o juiz que vai julgar uma ação popular? É interessante porque, diferentemente do que nós havíamos visto até agora, sobretudo quando falamos do habeas data, do mandado de injunção, do habeas corpus e do mandado de segurança, em que, por vezes, a autoridade coatora, por vezes o paciente, né, nos casos em que isso é cabível, constituem referência para a competência propriamente dita, aqui não. Né? Na verdade, na ação popular, o que nós temos é uma impugnação a um ato que é um ato pessoal. Logo, portanto, não se fala mais aqui em uma autoridade coatora cuja participação no processo se dá pelo órgão ou pela função que ela exerce. Na verdade, aqui há uma pessoalidade, e esta pessoalidade é que vai, de algum modo, marcar exatamente a impugnação da ação por intermédio da ação popular. E vocês vão poder ver que, na verdade, há essa pessoalidade aqui, porque o que se quer impugnar é o ato em si praticado por aquela pessoa. Tanto é assim que, mesmo que a pessoa deixe de exercer aquela função, ela continuará como legítimo para o processo propriamente dito e terá que responder os seus termos até a decisão final. Bom, visto isso, e ainda no âmbito da competência, eu gostaria de destacar o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 4.717, que não vai excluir a competência comum federal quando se tratar de um tema que envolva interesse federal. O que prevê esse dispositivo? Esse dispositivo ele prevê que quando o pleito interessar simultaneamente a União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se houver. Quando interessar simultaneamente ao Estado e ao município,
será competente o juiz das causas do Estado, se houver. Ora, o que isso significa, né? Qual é o alcance desse dispositivo? Conforme nós estamos vendo, na ação popular, há uma pessoalidade na responsabilização do ato que está sendo impugnado. Portanto, há um interesse por trás de um dos entes federativos que legitima, portanto, que eu distinga a competência comum federal, ou seja, quando o interesse ele passa pela União, ou quando eu tenho a competência comum estadual, e isso se dá nas hipóteses em que há o interesse do Estado ou do município. Então, essas ações elas vão tramitar dentro das instâncias ordinárias, né? Elas tramitarão em primeira instância com juízos monocráticos, serão depois discutidas em segunda instância, tribunais inferiores, depois tribunais superiores e poderão eventualmente vir a chegar em recurso extraordinário até o Supremo Tribunal Federal. Vista a questão da competência e passando então para as partes, quais são as partes competentes para a propositura da ação popular, eu gostaria de destacar que, no que tange a legitimidade ativa, e isso é fruto do próprio dispositivo constitucional que vige desde 1934, no sentido de que compete a qualquer cidadão propor a ação popular. E o que isso significa aqui para nós, né? Quando nós usamos o termo cidadão, sobretudo no âmbito do direito brasileiro, há uma clara relação entre o indivíduo e o exercício dos direitos políticos. Por isso que quando a nossa Constituição diz que compete ao cidadão propor a ação popular, isso significa dizer que compete a alguém que exerce direitos políticos a propositura desse processo. Lembrando que os direitos políticos eles podem ser ativos ou passivos, ou seja, o direito de votar e o direito de ser votado, e nesse caso, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4.717, caberá ao autor dessa ação comprovar o exercício dos direitos políticos e, portanto, ele deverá apresentar, junto com a petição inicial, o seu título de eleitor. Tá bem? Essa é uma condição para o exercício do direito de ação e, em muitos casos, quando o próprio autor da ação não apresenta, o juiz, então, vincula o prosseguimento do processo à apresentação desse documento. Se não apresentar o título de eleitor, o processo é extinto exatamente por falta de uma das condições da ação. Um outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que, quando se trata de uma ação popular, essa legitimidade ativa ela é extraordinária. E por quê? Nós devemos lembrar que no processo civil comum, a legitimidade ordinária faz com que alguém ingresse com uma ação em nome próprio para defender o interesse próprio. Né? Essa é a regra que nós temos lá no Código de Processo Civil. Porém, aqui nós temos algo um pouco diferente, que é alguém que ingressa com uma ação em nome próprio para defender um interesse alheio. Na verdade, esse interesse é de toda a coletividade. E, portanto, isso faz com que, dentro desse contexto, nós tenhamos essa ação popular como uma ação que se vale dessa legitimidade extraordinária, no sentido de que o autor defenderá em nome próprio o interesse de todos nós. Aliás, fazendo uma rápida observação, né, nós falamos sobre isso em uma aula anterior, quando a gente pensa nos remédios constitucionais, nós temos, na verdade, dois grandes vetores que marcam esses remédios. Ou, por um lado, nós temos um procedimento, um processo mais célere e mais efetivo. É o caso, por exemplo, de um mandado de segurança individual, em que, em razão da impossibilidade de produção de provas, eu tenho uma sentença que vai ser proferida num curto espaço de tempo. E isso se torna, na verdade, um problema, uma restrição para o autor da ação, porque ele, na verdade, tem que verificar se existe prova pré-constituída ou não para a impetração do mandado de segurança. Tá? Isso também acontece no habeas corpus, né? Você não tem como produzir prova no curso do habeas corpus, mas nós vamos ter também outros remédios constitucionais, como é o caso da ação popular, em que o que se tem de fato de diferente é a defesa do interesse coletivo. Né? É claro que hoje já se fala em habeas corpus coletivo, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo. São ações que vão, na verdade, ter esses dois grandes elementos, tanto a agilidade e a efetividade do processo e também
a possibilidade da tutela coletiva. Mas no caso da ação popular, a ação popular talvez tenha sido primeiro grande remédio que veio, de fato, garantir que o interesse coletivo, o interesse público, possa ser protegido e deu ao cidadão exatamente a legitimidade para propor essa ação que, no fundo, embora em nome próprio, defende, na verdade, o interesse de todos. Tá bem? E aí é importante nós destacarmos a questão da legitimidade passiva. Né? Quem é que será a parte ré desse processo? O artigo 6º prevê que a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão e contra os beneficiários diretos do mesmo. Ora, aqui nós temos que analisar o dispositivo com uma divisão. Né? Nós temos que ver diferentes partes que, na verdade, estarão no polo passivo com esse litisconsórcio passivo. Então, nós temos as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º. Basicamente, embora a gente não tenha visto aí o artigo 1º, mas são esses entes públicos vinculados à administração pública direta ou indireta. Lembrando que na administração pública indireta nós temos, por exemplo, as sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, mas que têm uma relação com o poder público na medida em que a maior parte do seu capital é de um dos entes públicos. Então, nesse caso, perceba, embora seja uma pessoa jurídica de direito privado, há um evidente interesse público na medida em que o sócio majoritário é uma pessoa jurídica de direito público. E o mesmo se diga, por exemplo, das empresas públicas. Né? As empresas públicas também elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas elas recebem, por outro lado, um tratamento diferenciado na medida em que todo o capital social é vinculado a uma pessoa jurídica de direito público, a um ente federativo. Então, nesse caso, também haverá a possibilidade do uso da ação popular, caso em uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, os seus gestores venham a praticar um ato lesivo ao patrimônio, à moralidade, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural, o que justificará o uso da ação popular. Passado esse primeiro grupo, né, nós temos um segundo grupo, que são aquelas autoridades, são aqueles funcionários ou administradores que, de fato, com as suas ações ou suas omissões, acabam levando à prática de um determinado ato. Né? Lembrando que, por vezes, uma omissão ela acaba sendo relevante. Por exemplo, quando alguém que deveria impedir que um ato viesse a ser praticado por ser, por exemplo, violador a questões financeiras, ao erário público, ele simplesmente não o faz, se omite dolosamente, e isso não lhe retirará ou não lhe retirará a responsabilidade pelo aquilo que aconteceu. Então, no fundo, o que nós temos aqui é uma especificidade, no sentido de que essas pessoas elas serão pessoalmente responsabilizadas por aquilo que o ato veio a gerar e, portanto, estarão aí alheias, né, estarão tendo a possibilidade de receberem uma tutela estatal contra si, exatamente em razão desse fato. Uma das peculiaridades da Lei 4.717, de 65, é a possibilidade daquele primeiro grupo, que eu fiz referência agora há pouco, né, pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato será objeto, né, seja objeto de impugnação, de não só se abster de apresentar uma contestação ao processo. Então, é possível que tais pessoas jurídicas, né, elas simplesmente se abstenham de apresentar uma defesa, e isso, evidentemente, não vai importar em revelia, é uma opção legislativa, mas mais do que isso, prevê a Lei 4.717, lá no seu artigo 6º, parágrafo 3º, que tais pessoas poderão pleitear a atuação ao lado do autor da ação, desde que isso se afigure útil ao interesse público e a juízo, evidentemente, do respectivo representante legal ou dirigente. Então, isso aqui para nós é interessante, porque quando nós olhamos uma ação comum, pelo rito comum, né, pelo rito previsto no Código de Processo Civil, o que nós vamos perceber é que há a estabilização de uma demanda, você tem um autor, você tem um réu, você tem ali a autoridade judiciária, e o processo tramitará
dentro desta relação que foi originalmente apresentada. Então, não há um dinamismo que, por exemplo, nós estamos vendo na Lei 4.717. Aqui, embora o ente federativo ele tenha sido incluído como parte passiva dessa demanda, ele pode, querendo, apresentar a contestação, né? Ou seja, ele pode continuar no polo passivo, ele pode se abster de apresentar defesa, tá? Ou ele pode pleitear a sua transformação como sujeito ativo para atuar ao lado do autor da ação popular. Tá? Então, também essa é uma peculiaridade da translatividade do sujeito passivo, quando estamos diante ou do ente federativo, né, ou de uma pessoa jurídica de direito privado, mas que tem essa relação com o poder público, e isso garantirá que haja, de fato, a defesa do interesse coletivo. Quer dizer, no fundo, qual é a perspectiva legal? É exatamente garantir que o interesse coletivo seja efetivamente resguardado. Bom, com relação ao procedimento, eu vou fazer apenas algumas referências normativas, mas, é claro, depois, se puderem, façam uma leitura da Lei 4.717, porque com certeza a lei tem vários pontos que merecem a nossa atenção. Mas eu trouxe aqui alguns. Né? Então, primeiramente, a petição inicial, conforme eu já mencionei, ela deve preencher os requisitos legais, inclusive demonstrar a condição do exercício dos direitos políticos por parte do autor da ação, e, recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos réus para apresentarem contestação no prazo de 20 dias, prazo este que pode ser prorrogado por mais 20. Né? Então, é interessante porque também fugimos aqui à regra geral do Código de Processo Civil. Aqui nós temos não só 20 dias, mas nós temos a possibilidade de prorrogação desse prazo por mais 20 dias. O artigo 5º, parágrafo 4º da Lei de Ação Popular prevê a possibilidade de uma suspensão liminar do ato impugnado. Lembrando que hoje, né, a expressão talvez juridicamente mais correta seria eventual tutela provisória, ou seja, uma tutela que é dada no início do processo para, por exemplo, evitar que aquele ato ele continue a produzir os seus efeitos. A nossa legislação, à época em que foi criada a Lei 4.717/65, era inclusive anterior ao Código de Processo Civil de 73, né, era o Código de Processo de 39, e, portanto, os termos utilizados são um pouco diferentes daquele que nós valemos hoje. Mas é aquilo que nós chamaríamos de uma tutela cautelar, de uma antecipação de tutela ou de uma tutela provisória, tal como estabelece hoje o nosso Código de Processo Civil. Um outro ponto que eu queria destacar com vocês, que eu acho que é extremamente relevante, e é importante que todos compreendam essa questão, é que na ação popular, diferentemente do que nós vimos em outros remédios constitucionais, haverá plena produção de prova. Ou seja, como nós estamos falando aqui de uma responsabilidade pessoal, não faria sentido que os réus da ação não pudessem impugnar aquilo que eventualmente está lhe sendo imputado por intermédio da ação popular. Então, nesse caso, diferentemente, por exemplo, do mandado de segurança e do habeas corpus, haverá plena produção de prova. Mas, mais uma vez, isso se dá porque o interesse coletivo é que é objeto de discussão. Então, aqui será possível a produção de prova pericial, prova testemunhal, enfim, todas aquelas admitidas no âmbito do processo civil e, ao final, conforme mencionei, o que o juiz determinará é se houve de fato um ato lesivo ou não e se esse ato lesivo deve ser objeto de uma responsabilização judicial aqueles que figuram no polo passivo da demanda. Bom, dito isso, reitero, né, a participação do Ministério Público ao longo do processo, inclusive prevê o artigo 6º, parágrafo 4º, que compete ao parquê apressar a produção de prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem. Então, também é interessante esse ponto, porque, mais uma vez, como se trata do interesse público, todas as previsões legais caminham nesse sentido. Que tipo de sentença nós vamos ter numa ação popular? Na verdade, a sentença da ação popular dependerá do tipo de pedido que poderá vir a ser feito.
Lembrando que, ainda mais hoje, quando nós temos, por exemplo, a possibilidade de impugnação de um ato que viola a moralidade, eventualmente pode ser que nós tenhamos ali uma decisão meramente declaratória de nulidade do ato impugnado. Não necessariamente a necessidade, por exemplo, de uma condenação ao pagamento de uma indenização ou algo nesse sentido. Então, de um modo geral, a ação popular ela vai depender, do seu objeto para que a gente possa, então, fazer uma menção ao tipo de sentença que será proferida. Mas, de modo geral, haverá ou a declaração de nulidade do ato impugnado ou a sua anulação pelo Poder Judiciário. O artigo 14 da Lei 4.717 fala sobre esse ponto nos seguintes termos: quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido, com acréscimo de juros, demora e multa legal ou contratual, se houver. Então, se nós estivermos diante de uma falta de um pagamento que tenha deixado de ser realizado pela autoridade competente, ela pode vir a ser condenada ao pagamento desse valor e o acréscimo de juros de mora e de multa legal ou contratual, se houver. Agora, se a lesão, e esse me parece que é o principal objeto das ações populares, elas resultarem em uma execução fraudulenta, simulada ou real de contratos, e aí, claro, a gente está falando, por exemplo, de uma violação à lei de licitação ou à legislação que fala sobre os procedimentos administrativos de maneira dolosa, a condenação então versará sobre a reposição desse débito com juros e mora. E, por fim, a parte poderá ser condenada ainda a restituir bens ou valores e ficará sujeita a sequestro e penhora desde a prolação da sentença condenatória. Tá? Basicamente, aqui mais uma vez, nós temos uma legislação que foi criada no momento em que o patrimônio público, que era o único exclusivo objeto da ação popular. O que nós temos que ter em mente é que hoje, por exemplo, você pode ter uma compensação ambiental sendo objeto de uma decisão, ou você pode ter a realização, por exemplo, de uma obrigação de fazer quando se trata de uma violação ao patrimônio histórico-cultural. Então, a partir do momento que a Constituição de 88 ela ampliou o objeto da ação popular, sem sombra de dúvida, nós podemos ter diferentes tipos de sentença dentro deste remédio constitucional. Bom, então tivemos a petição inicial, tivemos as contestações, foram apresentadas provas, o juiz julgou a ação popular e aí chegamos ao final, ao trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais a possibilidade de se questionar aquela decisão dada na medida em que ou as partes não apresentaram os recursos cabíveis ou não há mais recurso cabível. Já houve esgotamento da via judicial. É interessante porque, diferentemente de uma ação também comum, a ação popular ela terá especificidades, mais uma vez, que decorrem da legitimidade extraordinária. Então, sobre a coisa julgada, a decisão de mérito, uma vez transitada em julgada, será revestida de coisa julgada material, segundo evento lit. O que isso significa? Aliás, nós já falamos sobre isso em outras oportunidades. Segundo evento lit, significa dizer que haverá coisa julgada a partir daqueles fatos que foram apresentados, analisados e objeto de análise meritória pelo Poder Judiciário. Ou seja, a alteração fática permitirá a propositura de novas ações populares para impugnar eventuais novos atos que tenham sido praticados. Tá? Então, é interessante porque a mudança fática permite a eventual propositura de novas ações populares. E um outro ponto também que é extremamente relevante, aliás, isso vai de algum modo marcar o processo civil coletivo atualmente, é de que se a ação for julgada improcedente por falta de provas, ou seja, o autor da ação não conseguiu produzir provas suficientes para a condenação que ele pleiteou em sua ação popular, não haverá coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal. Isso significa dizer que se eu tenho uma ação popular para questionar, por exemplo, que houve um gasto excessivo na compra de um determinado medicamento, e o autor da ação não conseguiu, ao longo do processo, provar que houve, de fato, um superfaturamento. Nesse caso, haverá coisa julgada apenas para este autor da ação. Qualquer outro cidadão poderá, sem sombra de dúvida, ingressar com uma nova ação popular para discutir aquela
matéria. Vistas essas questões, eu queria terminar rapidamente trazendo algumas peculiaridades da ação popular. Na verdade, essa primeira nós já vimos, né, mas nós vamos ver outras que também demonstram que a ação popular tem especificidades, mas uma vez que decorrem das suas hipóteses de cabimento e o fato de que estamos tratando aqui de um direito coletivo. Então, a primeira especificidade é a translatividade do sujeito passivo, já falamos sobre isso, artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular, que prevê a possibilidade da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que forem indicadas como réus dessa ação, deles então pleitearem a participação no polo ativo dessa demanda. Então, aqui nós temos a primeira grande peculiaridade. Uma segunda grande peculiaridade, bastante interessante, é que, de modo geral, nas ações processuais comuns, né, eventualmente, caso não haja ou não seja dado devido prosseguimento de um determinado processo, ou caso a parte queira desistir, né, e tendo ali a aquiescência da outra, o processo ele é extinto, enfim, e a questão, enfim, ela deixa de integrar ali um processo ativo, né, quer dizer, o processo deixa de fato existir. Mas aqui é um pouco diferente. Por quê? Enquanto a ação estiver na primeira fase, que é a fase de conhecimento, se o autor eventualmente desistir ou der motivo à absolvição da instância, né, a absolvição da instância aqui significa dizer que ele não está dando prosseguimento ao processo, ele não está apresentando, enfim, as informações, os documentos necessários para que possa haver o seu devido trâmite. Então, nesses casos, o que o juiz deverá fazer? Ele publicará editais, são, na verdade, editais que buscam convocar outro cidadão para dar prosseguimento ao processo. Tá? Então, é bem interessante porque, eventualmente, se vocês forem ao fórum, vocês verão alguns desses editais. Então, tem lá uma ação popular, a parte autora eventualmente veio a desistir do processo, ou não quer mais dar prosseguimento, então o juiz ele faz a publicação desses editais. E ele também leva a questão ao representante do Ministério Público, que terá, então, a discricionariedade de dar prosseguimento ou não àquela ação popular. Como disse lá no início, é interessante porque o Ministério Público ele não pode ser um autor originário da ação popular, porque somente os cidadãos são legítimos. Mas, nesse caso, prevê a lei que se o Ministério Público ele entende de maneira discricionária de que há sim interesse ministerial em dar prosseguimento a esse processo, ele poderá fazê-lo e aí ele passa a ser o autor da ação. Eu devo dizer que aqui não há uma obrigatoriedade, porque, por exemplo, existem casos em que o próprio Ministério Público, por intermédio de outras ações, por exemplo, uma ação civil pública, ele já questiona o mesmo objeto, um objeto similar. E aí, nesses casos, como nós estamos diante ainda de uma ação que tramita na sua primeira fase, o processo de conhecimento, então ele tem a discricionariedade, ele vai analisar se é conveniente ou oportuno dar prosseguimento ou não no processo. Não aparecendo nenhum cidadão e o Ministério Público optando por não dar prosseguimento ao processo, aí sim haverá a respectiva extinção. O que nós devemos notar, no entanto, é que o artigo 16 ele prevê algo que é similar, mas que na verdade ocorre em uma outra fase do processo. Porque prevê o artigo 16 o seguinte: caso decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. Ora, o que é interessante aqui, né? Aqui, na verdade, o que nós estamos nos referindo é a uma sentença que foi dada. Essa sentença já foi relevada à segunda instância e foi mantida, né, ou não, enfim, mas houve ali uma condenação daqueles réus e a parte, eventualmente, no momento, enfim, que ela deveria promover a execução, e aí, por isso que eu coloco aí o trânsito em julgado, né, me parece que hoje esse seria o momento mais adequado, ele simplesmente não o faz. Então, há ali uma decisão, essa decisão transitou em julgado e o autor da ação simplesmente deixa de promover adequadamente esse cumprimento de sentença. Nesse caso, percebam, o artigo 16 prevê
que o Ministério Público promoverá a execução, né, o cumprimento dessa sentença, sob pena de falta grave. Então, diferentemente do artigo 9º, em que ali havia uma discricionariedade, aqui não. Aqui, na verdade, nós temos a obrigatoriedade de que o Ministério Público promova, de fato, esse cumprimento de sentença. Bom, de modo geral, meus amigos, era isso que eu queria trazer. É claro que nós vamos depois analisar alguns casos concretos que facilitarão a compreensão dessa temática, mas basicamente o que nós temos que saber como base, né? Primeiro, a ação popular ela tem hoje um objeto muito mais amplo do que nós tínhamos no passado. Hoje você discute a ação popular sempre que houver, por exemplo, uma lesão ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. E, no fundo, a ação popular é um importante instrumento para todos nós que somos cidadãos, né? Quantas vezes nós vemos pessoas que reclamam de determinadas ações do poder público, reclamam de determinadas omissões do poder público, mas também não buscam, de algum modo, reverter tais situações. Então, a ação popular ela é um instrumento colocado à disposição de todos nós, que exercemos direitos políticos, e que, com certeza, acaba por permitir que muitos casos de ilegalidade, sobretudo hoje em dia de moralidade, possam ser objeto de questionamento e as sentenças e decisões judiciais vêm reparar grandes abusos e ilegalidades que, infelizmente, porventura, nós nos deparamos ainda hoje nos nossos dias atuais. Então era isso. Eu agradeço, o vídeo ficou um pouco longo, né? Ficamos aí com quase 50 minutos, mas era importante falar sobre isso. Essa é só a nossa primeira parte, né? Nós temos ainda uma segunda parte de discussão jurisprudencial e, claro, poderemos prosseguir nas discussões sobre essas questões. Tá bem? Muito obrigado a todos. Quem gostou do vídeo, né? Curte o vídeo e, enfim, inscreva-se no meu canal. Sempre que eu posso, eu coloco algumas aulas que eu gravo para acesso de todos no YouTube. Eu acho que é importante o compartilhamento das informações. E, claro, quaisquer dúvidas, quaisquer questões, eu fico à disposição aí para responder também nos comentários do YouTube, tá bem? Muito obrigado a todos e tenham todos, então, bons estudos.